Alguns dizem que o universo foi criado. Outros dizem que ele sempre existiu e está permanentemente passando por transformações. Alguns dizem que ele está sujeito a leis eternas. Outros negam até mesmo a causalidade. Alguns dizem que o mundo é real. Outros, que ele não possui existência própria. Sobre qual mundo você está perguntando? O mundo da minha percepção, é claro. O mundo que você consegue perceber é um mundo bem pequeno. E ele é inteiramente particular. Veja-o como um sonho e deixe-o de lado. Como posso vê-lo como um sonho? Um sonho não dura. Quanto tempo irá durar o seu pequeno mundo? Afinal de contas, meu pequeno mundo é apenas uma parte do total. A ideia de um mundo total não seria parte de seu mundo pessoal? O universo não vem dizer a você que você é parte dele. Foi você que inventou uma totalidade para conter você como parte dela. Na verdade, tudo que você conhece é seu próprio mundo particular. Por melhor que você o tenha mobiliado com sua imaginação e com suas expectativas. Mas percepção não é imaginação. O que mais seria? Percepção é reconhecimento, não é? Algo totalmente desconhecido pode ser detectado pelos sentidos, mas não pode ser percebido. Percepção envolve memória. Concordo, mas a memória não faz desse algo uma ilusão. Percepção, imaginação, expectativa, antecipação, ilusão, tudo isso se baseia na memória. As fronteiras entre essas coisas mal existem. Elas se fundem uma nas outras. Todas elas são reações da memória. Mesmo assim, a memória existe como prova da realidade do meu mundo. De quanto você se lembra? Tente escrever de memória o que você estava pensando, dizendo e fazendo no dia 30 do mês passado. É verdade, há um branco. Não é tão ruim assim. Você se lembra de muita coisa. A memória inconsciente é o que faz com que o mundo em que você vive seja tão familiar. Concordo que o mundo no qual eu vivo seja subjetivo e parcial. E você? Em que espécie de mundo você vive? Meu mundo é exatamente como o seu. Eu vejo, eu ouço, eu sinto, eu falo e ajo no mundo que percebo exatamente como você. Mas para você ele é tudo, e para mim ele é quase nada. Sabendo que o mundo é parte de mim mesmo, eu não dou a ele mais atenção do que você dá à comida que comeu. Enquanto está sendo preparada e ingerida, a comida é algo separado de você, e sua mente está nela. Uma vez engolida, você se torna totalmente inconsciente dela. Eu comi o mundo. Não preciso mais pensar nele. Isso não o torna totalmente irresponsável? Como isso seria possível? Como eu poderia fazer mal a algo que é um comigo? Ao contrário, mesmo sem pensar no mundo, o que quer que eu faça será benéfico a ele. Da mesma forma como o corpo se equilibra inconscientemente, eu me ocupo ativa e permanentemente em equilibrar o mundo. Mas você tem consciência do imenso sofrimento do mundo? Claro que tenho. Muito mais do que você. Então o que você faz? Eu olho através dos olhos de Deus e vejo que tudo está bem. Como você pode dizer que tudo está bem? Veja as guerras, a exploração, a luta cruel entre o cidadão e o Estado.
Todos esses sofrimentos foram criados pelo homem. Está no poder do homem pôr fim a eles. Deus ajuda, fazendo com que o homem se confronte com o resultado de suas ações e exigindo que o equilíbrio seja restaurado. O karma é a lei que trabalha a favor do que é certo. É a mão de Deus que tudo cura. Estou cheio de desejos e quero vê-los realizados. Como posso conseguir o que quero? Você merece o que deseja? De uma forma ou de outra, você deve trabalhar para a realização de seus desejos. Aplique energia e espere pelos resultados. Onde posso conseguir essa energia? O próprio desejo é energia. Então, por que nem todos os desejos se realizam? Talvez eles não tenham sido fortes e firmes o suficiente. Sim, esse é o meu problema. Eu quero as coisas, mas, quando se trata de agir, sou preguiçoso. Quando seu desejo não é claro nem forte, ele não pode tomar forma. Além disso, se seus desejos são pessoais, para seu próprio gozo, a energia que você põe neles é necessariamente limitada. Ela não pode ser maior do que a que você tem. No entanto, muitas vezes pessoas comuns conseguem o que desejam. Depois de desejar muito e por muito tempo. Mesmo então, o que elas conseguem é limitado. E os desejos não egoístas? Quando você deseja o bem comum, o mundo inteiro deseja com você. Faça seu o desejo da humanidade e trabalhe por ele. Então não haverá possibilidade de você falhar. A humanidade é trabalho de Deus, não meu. O que me interessa sou eu mesmo. Eu não teria o direito de ver realizados os meus desejos legítimos? Eles não farão mal a ninguém. Meus desejos são legítimos. Eles são os desejos certos. Por que razão eles não se realizam? Os desejos são certos ou errados, dependendo das circunstâncias. Depende de como você os encara. A distinção entre certo e errado só é válida para o indivíduo. Quais são as diretrizes para essa distinção? Como posso saber quais dos meus desejos são certos e quais são errados? No seu caso, os desejos que levam à infelicidade são errados e os que levam à felicidade são certos. Mas você não deve esquecer dos outros. A infelicidade e a felicidade deles também contam. Os resultados estão no futuro. Como posso saber quais serão? Use sua mente. Lembre-se. Observe. Você não é diferente dos outros. A maior parte da experiência deles vale também para você. Pense com clareza e profundidade. Penetre na estrutura total de seus desejos e de suas ramificações. Eles são uma parte importantíssima de sua constituição mental e emocional e afetam poderosamente suas ações. Lembre-se, você não pode deixar para trás o que não conhece. Para ir além de si mesmo, você tem que se conhecer. O que significa conhecer a mim mesmo? Conhecendo a mim mesmo, o que exatamente vou ficar sabendo? Tudo que você não é. E não o que sou? O que você já é. Sabendo o que você não é, você se liberta de tudo isso e se instala em seu estado natural. Tudo acontece de maneira totalmente espontânea e sem nenhum esforço. E eu descubro o quê? Você descobre que não há nada para descobrir.
Você é o que é, e isso é tudo. Mas, em última análise, o que eu sou? A negação última de tudo que você não é. Não entendo. É essa sua ideia fixa de que você tem que ser isso ou aquilo que o deixa cego. Como posso me libertar dessa ideia? Se você confia em mim, acredite quando eu digo que você é o Ser Supremo, que ilumina a consciência e seus infinitos conteúdos. Dê-se conta disso e viva de maneira compatível. Se você não acredita em mim, então entre dentro de si mesmo e pergunte: o que eu sou? Ou focalize sua mente no eu sou, que é pura e simplesmente ser. Do que depende minha fé em você? De sua percepção intuitiva dos corações alheios. Se você não conseguir olhar dentro de meu coração, olhe dentro do seu. Não consigo nenhuma coisa nem outra. Purifique-se através de uma vida ordenada e útil. Observe seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Isso irá clarear sua visão. Antes disso, eu não teria que renunciar a tudo e levar uma vida errante? Você não conseguiria renunciar. Você pode até sair de casa e criar problemas para a sua família. Mas os apegos estão na mente, e eles não o deixarão, até que você conheça sua mente a fundo. Comece pelo começo, conheça a si mesmo e tudo mais virá. Mas você já me disse que eu sou a realidade suprema. Isso não é autoconhecimento? Claro que você é a realidade suprema, mas e daí? Cada grão de areia é Deus. Saber disso é importante, mas é apenas o começo. Bem, você me disse que eu sou a realidade suprema. Eu acredito em você. O que devo fazer agora? Eu já lhe disse, descubra tudo o que você não é. Corpo, sentimentos, pensamentos, ideias, tempo, espaço, ser e não ser, isso e aquilo. Nada de concreto ou de abstrato que você possa apontar é você. Uma mera afirmação verbal não basta. Você pode ficar para sempre repetindo uma fórmula sem resultado absolutamente nenhum. Você deve se observar continuamente, sua mente em particular, momento a momento, sem deixar passar nada. Esse testemunhar é essencial para separar o eu do não eu. Testemunhar. Essa não é a minha natureza real? Para que haja testemunhar, tem que haver algo a ser testemunhado. Ainda estamos na dualidade. E o testemunhar a testemunha? Ter consciência da consciência. Juntar palavras não o levará muito longe. Entre dentro de si mesmo e descubra o que você não é. Nada mais importa. O que você faz quando dorme? Fico cônscio de estar adormecido. O sono não é um estado de inconsciência? Sim, eu permaneço cônscio de estar inconsciente. E quando acordado ou sonhando? Fico cônscio de estar acordado ou sonhando. Não estou entendendo. O que você quer dizer exatamente? Vou esclarecer os meus termos. Com estar dormindo, quero dizer inconsciente. Com estar acordado, quero dizer consciente. Com estar sonhando, quero dizer consciente da própria mente, mas não do ambiente circundante.
Bem, comigo é mais ou menos a mesma coisa. No entanto, parece haver uma diferença. Em cada um desses estados, você se esquece dos outros dois, ao passo que, para mim, há apenas um único estado de ser, que inclui e transcende os 3 estados mentais de vigília, sonho e sono. Você vê no mundo um sentido ou um propósito? O mundo é meramente um reflexo de minha imaginação. Qualquer coisa que eu queira ver, eu consigo ver. Mas por que razão eu deveria inventar padrões de criação, evolução e destruição? Não preciso deles. O mundo está em mim, o mundo sou eu. Não tenho medo dele e não tenho qualquer desejo de aprisioná-lo numa imagem mental. Voltando ao sono, você sonha? Claro, O que são seus sonhos? ecos do estado de vigília. E seu sono profundo? A consciência cerebral fica suspensa. Você então fica inconsciente? Inconsciente do que se passa à minha volta, sim. Mas não totalmente inconsciente. Permaneço cônscio de estar inconsciente. Você usa as palavras cônscio e consciente. Elas não querem dizer a mesma coisa? Quando digo cônscio, refiro-me à consciência pura e suprema, que é primordial. É o estado original, sem começo, sem fim, sem causa, sem partes separadas, que em nada se apoia, imutável. A consciência acontece através do contato. É um reflexo sobre uma superfície, um estado de dualidade. Não pode haver consciência sem consciência pura, mas pode haver consciência pura sem consciência, como acontece no sono profundo. A consciência pura é absoluta. A consciência mental é relativa a seu conteúdo. Ela é sempre consciência de algo. Essa consciência é parcial, imutável, mas a consciência pura é total, imutável, calma e silenciosa. Ela é a matriz comum de todas as experiências. Como se vai além da consciência mental, chegando até a consciência pura? Já que é a consciência pura que torna possível a consciência mental, a consciência pura em todos os estados de consciência. Portanto, a própria consciência de estar consciente já é um movimento da consciência pura. O interesse pelo seu fluxo de consciência o leva até a consciência pura. Ela não é um estado novo. Ela é imediatamente reconhecida como sendo a existência básica e original, que é a própria vida, e também amor e alegria. Se a realidade está conosco o tempo todo, no que consiste a autorrealização? A realização é apenas o oposto da ignorância. Tomar o mundo como real e a si mesmo como irreal é ignorância, a causa da infelicidade. Conhecer o ser como a própria realidade e tudo mais como temporal e transitório é liberdade, paz e amor. É tudo muito simples. Ao invés de ver as coisas como você as imagina, aprenda a vê-las como elas são. Quando você conseguir ver todas as coisas como elas são, você também verá a si próprio como você é. É como limpar um espelho. O mesmo espelho que lhe mostra o mundo como ele é, lhe mostrará também a sua própria face.
O pensamento eu sou é o pano de polir. Use-o. A verdade do que aqui é dito é firme e perene, e a prova disto está naquele que escuta, na profundidade e nas mudanças permanentes em todo o seu ser. Não é alguma coisa que ele possa duvidar, a menos que duvide de sua própria existência, o que é impensável.